Casa de Batuíra, em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Temos hoje como convidado um grande amigo, uma pessoa muito querida ao meu coração, um estudioso da nossa doutrina espírita, um estudioso da Bíblia. Eu tive o prazer e a honra de, em meados do ano 2000, mais ou menos, convidá-lo para vir lançar o livro dele, o primeiro livro dele, na então Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, hoje EBM. E foi com uma alegria muito grande que nós tivemos o contato com o nosso querido professor Severino Celestino da Silva, e ele é o convidado de hoje para nos trazer a mensagem A Transfiguração, Jesus é a mensagem do Tabor. Então, professor, você está com a palavra, pode usar o tempo que você quiser, dentro daquele nosso combinado, e pode ficar à vontade, viu, professor? É um prazer tê-lo conosco, no nosso grupo. Agora você pode falar aí, tá? Daniel, abre o som dele lá. Bom, agora, estão me Sim, ouvindo? agora sim, já está tudo aí. Imagem e Agora som. sim. Ok, Hélio. Eu agradeço o convite, meu irmão. Tem mais um microfone aberto aí, não sei de quem é, mas Ela vai fechando. À medida que for abrindo, ela Fechei. fecha. Pode ficar tranquilo. tá Fica bom, meu tranquilo. irmão. É um prazer imenso poder revê-lo, mesmo que tão distante, mas vendo que você está bem, Obrigado, agradecer querido. a sua acolhida cristã, amável. Você foi que, Agradeço muito. nos idos do ano 2000, realmente, há 20 anos atrás, quando eu lancei a minha primeira obra, você me acolheu no estado do Rio de Janeiro, me deu todo apoio. Eu lancei meu livro aí com a sua acolhida. E a obra, para aquele filho nosso de 20 anos atrás, já está em 13ª edição, com mais de 70 mil exemplares distribuídos Que no Brasil benção, e no hein, exterior. professor? Maravilha, Severino. Uma benção. E isso, para mim, eu acho que a gente sabe que a luz existe, mas você tem que abrir a janela, senão ela não entra. E É você, verdade. não é? Você realmente abriu a janela meu trabalho, simples, porém um trabalho voltado para as obras de Kardec, fazendo essa ponte entre a primeira, segunda e terceira revelação, trazendo como base sempre a teologia cristã, mas na forma racional, como dizia Agostinho e o próprio Kardec, que é Sim. o bom senso encarnado. Nós lançamos essas obras, já estamos na 8ª, já lançamos 8 livros, graças a Deus. E hoje eu gostaria de, com a sua acolhida e o seu convite, falar um pouquinho sobre essa grande mensagem da transfiguração no Tabor, um local que eu já visitei mais de 10 vezes Que e, maravilha. e sempre encontro uma acolhida muito grande do próprio Cristo, da sua mensagem, da sua luz deixada naquele monte, um belo monte que eu vou mostrar para vocês, e que nós tentaremos unir primeira, segunda e terceira revelação, que é o que eu quero concluir a nossa apresentação da noite, com a união desses 3 grandes espíritos dirigidos por Jesus como líder e mais 2, que ali realizaram uma mensagem maravilhosa de imortalidade da alma, de revelação como um todo, como Kardec explica isso muito bem na Gênese, e outros estudiosos da doutrina. A gente vai fazer um passeio por este local, que é um dos mais belos montes da Galiléia, fica no Vale do Esdrelon. Esse monte, ele parece uma taça emborcada, ele fica a 602 metros acima do Vale do Esdrelon, o Vale de Jezrael. Aqui você vê um pontinho branco no cume da montanha, que é exatamente onde fica a igreja da Transfiguração, construída por um grande arquiteto italiano chamado Barlucci, e que tem uma memória, tem um legado maravilhoso para todos nós, porque esse monte, a palavra Tabor, em hebraico,
vem de uma palavra que chama tavur. Tavur, que o V e o B em hebraico soa quase sempre como vassoura e vassoura. São consoantes que se aproximam muito da sonorização. Se escreve também iguais. E tavur em hebraico significa umbigo. É como se essa montanha sobressaísse como um umbigo em todo o vale do Esdrelon, que talvez você não saiba, mas esse vale ele é um vale de muita história, e esse monte ele é avistado por onde você cerca esse vale, as montanhas do Monte Carmelo, Ramegido, o que é o Ramegido, essa montanha que se traduz como Armagedon. Então, é um ponto espiritual de muito, vamos dizer assim, de muita importância para todos nós na história. Está no livro dos Juízes, está no livro do profeta Osias. Então, nós temos aqui, ali, nesse monte, se realizaram muitas coisas antes mesmo da chegada do Cristo entre nós. E ele tem uma história, como vocês podem ver, a guerra dos 300 de Gedeões, Débora, a profetisa, as tribos de Zebulon, Naftali ficavam ali em torno, Monte Gilboa, onde Saul lutou contra os filisteus. Então, é um monte assim muito importante. Você pode ver que o Tabu está aqui. E aqui tem um outro monte chamado Endor, que está lá no livro de Samuel, como também um ponto de muita importância espiritual para nós, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. E esse monte ele tem uma ligação muito forte que Jesus trouxe entre a primeira e a segunda revelação, e que nós, na terceira, vamos ser bem auxiliados pelas informações que, historicamente e teologicamente e com relação à doutrina espírita, a gente pode tirar muitas lições importantes. O Tabor é o cenáculo ou palco onde Jesus imita os grandes líderes do judaísmo, porque Abraão subiu a montanha com o Monte Moriá para oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Moisés subiu o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos e toda a codificação do povo hebreu da primeira revelação. Elias subiu o Monte Carmelo para defender o monoteísmo contra os sacerdotes de Baal. E Jesus foi, assim, aquele que mais subiu montanhas. Jesus não subiu apenas do Tabor, que nós vamos falar hoje, mas Jesus subiu também o Monte das Oliveiras. Jesus subiu o próprio Monte Sião, quando ele vai ao cenáculo, que fica no Monte Sião. Jesus subiu também o Monte Moriá, quando ele ia ao templo, várias vezes. Jesus subiu o monte, outro monte da Galileia muito importante, conhecido como Monte das Bem-aventuranças, para proferir a sua maior mensagem que nós temos notícia. E a palavra subir em hebraico, aliar, dentro da doutrina hebraica, ela representa uma subida para Deus. É simbolicamente como se esses grandes vultos, os chamados patriarcas, eles subissem para um reencontro com o Cristo. Davi falava da sagrada montanha de Deus, os montes sagrados, porque ele também era um grande evidenciador da importância de que a gente suba. Na sinagoga se sobe numa plataforma de madeira para ler a Torá, que é uma subida para Deus, e que a Igreja Católica copiou tudo isso, criando seus altares mais altos para colocar ali as suas cerimônias. Acaba sendo uma cópia da sinagoga judaica. Porque eu costumo dizer que a gente não entende a terceira revelação se não conhecer a segunda e não for a raiz da primeira, como fala Emmanuel e como fala o Espírito Israelita na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o chamado Vale do Esdrelon. Essa foto eu tirei de cima do Monte Tabor. Lá nos fundos você está vendo outra cadeia de montanhas, que são as montanhas de Endor. É como se entre essas duas montanhas Jesus tivesse vindo para essa, que nós estamos aqui vendo a foto. Quer dizer, não estamos vendo a foto de onde tiramos a foto,
mas é como se Jesus unisse a primeira e a segunda revelação aí, geograficamente. Porque lá nos fundos, aqui, ó, essas montanhas, elas ficam chamadas Montanhas de Endor, aonde tem aquela famosa gruta que Saul procurou, aquela médium, na época, chamada Pitonisa pela influência grega, e que ali Saul recebe do mundo espiritual Samuel, como está narrado no primeiro capítulo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, versículo 7 em diante, como se eu fosse a ponte, ou seja, a comunicabilidade entre os dois planos, que é o grande, vamos dizer assim, grande enfoque da nossa conferência da noite de hoje, é exatamente essa comunicabilidade entre os dois planos que Jesus ratifica, primeiro enviando Samuel do mundo espiritual para encontrar Saul e mostrar que é possível essa comunicabilidade entre os dois planos, e que a própria primeira revelação trata, Jesus trata na segunda, e Kardec vem na terceira, consubstanciar e explicar com racionalidade esse acontecimento. A grande mensagem do Tabor é essa: existe a comunicabilidade entre os dois planos, material e espiritual, que começou no Endor, nessa cadeia de montanhas, e todo esse vale que gira em torno do Monte Tabor é chamado de Vale de Jezrael, em hebraico, ou traduzido como Vale do Esdrelon para o português. Então, o local é visto, você está vendo aqui o Monte Tabor lá nos fundos, e aqui eu estou no Monte da Precipitação, em Nazaré. Onde você está, na Galiléia, dificilmente você não avista esse monte. Você está avistando aqui de Nazaré. E entre Nazaré e o Monte Tabor está aqui esse vale, é o Vale do Esdrelon, o Jezrael, que também faz parte da história, da própria história bíblica e do próprio Apocalipse. Porque aqui eu estou no Monte do Armagedon. Essa foto é tirada do Har Megiddo, em hebraico é Monte Megiddo, que é traduzido como Armagedon. E daqui você vê o Monte Tabor, lá nos fundos, que ele é visto de Nazaré, ele é visto do Monte Megiddo, ele é visto das próprias montanhas de Endor, aonde eu já falei ao encontro de Saul com a Pitonisa, e é visto também do Monte Carmelo. Você também avista lá do Monte Carmelo, tem uma área que você avista o Monte Tabor. Então, é um monte que, na Galiléia, aonde você está, existe sempre a possibilidade de você ver. Por que Jesus escolheu esse local para um fenômeno tão importante, para trazer uma mensagem tão bela para todos nós? Aqui a gente tem uma foto, mais ou menos, demonstrando o que aconteceu. Aqui Pedro, Tiago e João, embevecidos com esse acontecimento, que diz que uma grande luz iluminou o rosto de Jesus e que ele se transfigurou, e apareceram Moisés e Elias, que a gente vai fechar porque Moisés, porque Elias apareceram nesse fenômeno, qual é o recado que Jesus quis deixar para nós, que eu vou dar, logicamente, o meu entendimento, depois de muitas pesquisas, eu cheguei a essa conclusão, que espero que seja mais um ponto de reflexão para vocês nesta noite. A palavra Tabor, já falei, tem sua origem no hebraico. Tavu significa umbigo, em virtude da semelhança deste monte com o umbigo da natureza que emerge, tá? Planície de Esdrelon ou Jezrael, na Galiléia. E, finalmente, o que é transfiguração? Vamos definir. Primeiro, porque Jesus escolheu aquele local, eu vejo como se fosse uma consequência natural, uma continuação natural daquilo que já se tinha conhecimento no primeiro livro de Samuel, da comunicabilidade entre os dois planos, da forma como é dita lá no texto original, porque muitos, por preconceito, dizem que quem estava ali era Satanás, não era Samuel, mas o texto original, a grande médio, diz assim: eu vejo um Deus que sobe. Haniroe Haelohim She'alá. Ela estava vendo, ela identificou
Saul não sabia, ela não sabia quem era Saul. Saul perseguiu muito as médios daquela época, a perseguição com os médios não é uma coisa nova. Mas ela identificou através de Samuel, que chega como espírito e define e diz para ela, isso aí é Saul. E ela soltou um grito, você me enganou, você é Saul. Eu estou vendo aqui. Aí ela define, quando ela narra quem ela via, Saul entendeu logo que era Samuel. Então é uma reunião mediúnica, vamos dizer assim, que de uma forma não como a gente entende hoje, que foi muito bem realizado, que a gente realiza hoje nos moldes da ciência, da orientação da doutrina, naquela época foi, de uma certa forma, uma reunião desvirtuada pela insegurança, pela fraqueza que foi Saul, primeiro rei de Israel, foi considerado um fraco, e muitos se aproveitam e dizem que ele morreu, na verdade, tudo que a médium disse para ele aconteceu, e as pessoas dizem que ele morreu porque procurou uma médium. Se fosse a qualquer pessoa que morresse porque entrava numa reunião mediúnica, muitos amigos nossos não estariam mais entre nós. É uma dedução que eu digo assim, teológico preconceituosa, né? Porque, na verdade, ninguém morre, a gente se muda. E essa transfiguração de Jesus, para mim, eu acho que você foi muito feliz, porque eu tenho o maior carinho por ela. A palavra transfiguração, se você vai ao dicionário, diz que é transformação, mudança ou metamorfose. Essa é a palavra original. Alteração da figura, das feições e da forma. São os conceitos que a gente encontra. E qual a explicação que o Espiritismo dá para esse fenômeno? Vamos ver o que diz o nosso mestre, Allan Kardec, que ele diz é um fato muito comum que, em virtude de uma irradiação fluídica, pode modificar a aparência do indivíduo. Então, é uma alteração que ocorre no perispírito da pessoa, do médium, daquele que está passando pela transfiguração. Está na Gênesis, capítulo 15, item 44. Vocês podem conferir depois, tirar sua dúvida. E nas transfigurações, ocorre modificação das propriedades do perispírito que se reflete no corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo reencarnado, visível, e algumas vezes no momento até da morte, em lugar de se produzir ao longe, como as aparições propriamente ditas. Boa noite, Odilene. É bom ter por aqui. Tem gente, amiga nossa, que já viajou, inclusive já esteve nesse local conosco. Que beleza. E essa informação, pessoal, está na Gênesis de Allan Kardec, no capítulo 14, item 39, que esse capítulo 14 eu considero um dos maiores capítulos da Gênesis, que ele fala exatamente dos fluidos. São os elementos mais importantes que são derivados exatamente do fluido cósmico universal, que é onde reside toda a explicação científico-fisiológica espírita dos fenômenos doutrinários, mediúnicos, de qualquer natureza. A Gênesis, para mim, é o livro assim, mais fantástico, é quando Kardec se revela como cientista. E Mateus narra isso de uma forma que ele diz mais ou menos assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Lá na entrada, quando a gente entra na igreja, você vê muito bem Jesus lá em êxtase, transfigurado. Olha a definição: o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Olha, reflitamos um pouquinho. Um espírito como Jesus era a própria luz ambulante, não é? Então ele ali aproveitou simplesmente para expirar, ou seja, exprimir exoticamente, ou seja, externamente, mostrar para nós o que ele conduzia no seu interior. Então, um espírito iluminado como Jesus, fazer isso não foi absolutamente nada, não foi esse o objetivo maior da transfiguração. Primeiro é o que vem depois, como diz Mateus. Aí aqui tem Kardec, no capítulo
no item 39, ele diz assim: é importante considerar que as transfigurações podem ser classificadas como de natureza mediúnica, se o espírito imprime no médium mudanças fisionômicas, ou de natureza anímica, como aconteceu com o Cristo. Ele, no caso ali, ele mesmo estava expondo, extrapolando aquilo que ele carregava no seu interior. Imagina o perispírito do Cristo. Analisemos isso quanto à luz condensada. Trata-se de um fenômeno que revela o nível evolutivo do espírito, encarnado ou desencarnado. Jesus estava encarnado, mas disse, eles não tiveram como definir, disse que brilhava como o mais puro linho, quer dizer, era a forma como eles encontraram de definir. As transfigurações, diz Kardec, refletem sempre as qualidades e sentimentos predominantes do espírito. Olha, eu digo para vocês, quando a gente chega ali naquele ambiente, ainda hoje, a gente sente a energia que extrapola, né, Odilene? Como a gente se sente envolvido. E tem uma coisa impressionante quando eu chego ali. Normalmente, quando eu chego, o relógio da igreja toca, e aí vem aquele som espiritual que parece que está saltitando no nosso âmago. Eu sou muito sensível, as lágrimas descem, eu fico arrepiado, eu me emociono, porque é como se Jesus dissesse para todos nós: sejam bem-vindos, aqui estou. Reunimos sempre os nossos grupos ali ao lado da igreja, fazemos as nossas preces, pedimos pelo Brasil, pelo mundo, pela paz, porque Israel tem cada lugar, sobretudo onde Jesus passou, que são impressionantemente lotados e carregados de energias benfazejas e espirituais de todas as formas. E a transfiguração de Jesus demonstra a grandiosidade do seu espírito e o seu rosto resplandeceu como o sol, olha aí. Era a própria luz espiritual que emergia do seu interior, do seu perispírito, praticamente translúcido. Não é? Se a gente sabe hoje, pela classificação de Kardec, que o perispírito é uma forma quintessenciada de energia, né? Imagina o perispírito do Cristo. Né? E aí diz que as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Era a própria luz que extravasava do seu interior. Não conseguia segurar, ele deu total evasão. Com o Cristo, o fenômeno se revela sublime pela pureza do perispírito dele, que Jesus permitiu que o seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Isso é o que diz o próprio mestre Kardec, já no capítulo 15, item 44, da obra A Gênese. E eis que eles apareceram, agora que entra o objetivo maior. Depois de toda essa preparação de Jesus, né, levaram ele para aquele monte, a gente sobe aquilo ali, hoje não é mais... Jesus subiu a pé, né? Mas nós subimos hoje de van, e depois que chega lá em cima de todo aquele preparo, que ele se transfigura, aí quem chega? Moisés e Elias, falando com ele. Ora, por que Moisés? Por que Elias? Nós temos aqui, para começar a refletir um pouco, Jesus é aquele que é sim o absoluto do nosso planeta, como governador, como mestre, como só João narrou isso muito bem no capítulo 17 do seu Evangelho, versículo 5, quando Jesus diz para nós: Pai, chegou a minha hora, honra teu filho, uma honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo, antes da criação dos céus e da terra. Antes do nosso planeta ser criado, Jesus já estava com Deus. Ele proveu e promoveu ordenadamente tudo que aconteceu e acontece no nosso planeta. Tudo. Então ele enviou Abraão, o primeiro médio audiente da história, que foi que ouviu aquela voz. Se ele não fosse médio que ouvisse, não teria começado a história do povo hebreu, cujo pai, o pai de Abraão, era um vendedor de ídolos, lá em Ur, na Caldeia. E veio o seu filho como se fosse para destruir, no ponto de vista espiritual,
aquela quantidade de ídolos ou deuses que o seu pai vendia lá na Caldeia. Chega Abraão e detecta que só existe um. E aí começa a semente do monoteísmo, representado na escolha de Moisés, que foi aquele grande médium de efeitos de todos os tipos, materiais, psicografia, pirogenia, pneumatofonia. Era aquele que falava e ouvia Deus ao mesmo tempo. O Êxodo disse que ele falava com Deus face a face, mas ele não via a face de Deus, ele ouvia a voz. Até mesmo porque o termo original diz que ele falava com Deus, não era face a face, boca a boca, essa é a expressão hebraica. Pé, em hebraico, é boca. Pé al pé, ou seja, boca com boca, porque ele falava e ao mesmo tempo ele ouvia a voz de Deus. Então, esse médium, que foi esse grande mensageiro de Jesus, como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, Moisés recebe dos emissários do Cristo no Sinai o maior código moral que o planeta Terra pode ter. Moral e de justiça que o planeta Terra pode ter recebido. Então, esse homem volta para conversar com Jesus. Curiosamente, alguns interpretam que Moisés tinha proibido a comunicabilidade com os mortos, entre aspas. Mortos, aí a palavra médium é cadáver. Ninguém conversa com cadáver, mas o espírito dos mortos não. Senão Moisés não tinha proibido, porque se proibiu é porque existia. Senão, ele não teria regulamentado. E por que chega Moisés, que se ele tinha proibido, como é que ele veio? E se ele tinha proibido e veio, ele acabou de revogar tudo que ele poderia ter proibido. Lá no famoso Deuteronômio 18, como falam aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita e acham que espírita é só para falar com morto, entre aspas. Porque a gente só fala com vivo. Os espíritos chegam às nossas casas. Se a gente disser que ele está morto, ele está tão vivo que se você disser que ele morreu, ele morre de susto. Porque a evidência da existência que ele tem, ele não vai aceitar que esteja morto. Então Jesus traz logo esse, Moisés. E depois o Elias. Por que Moisés, primeira revelação, e por que Elias? Jesus era a segunda. Moisés a primeira, Jesus a segunda e Elias a terceira. Guardem isso, porque foi tão real que Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, ou 3 tabernáculos, 3 sucotes, Shalosh, Sucote, 3 barracas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, e permaneçamos aqui. Imagina a energia maravilhosa, né? Aí vem a opinião dos grandes teólogos, dos estudiosos, dos historiadores, dos pais da igreja. A presença de Moisés e de Elias, por parte dos apóstolos, pode ser catalogada como vidência mediúnica ou como uma materialização espiritual que independe da faculdade de ver espírito. O fenômeno foi, entretanto, muito nítido, a ponto de Pedro pedir ao Senhor para construir um tabernáculo ou uma tenda, citado em outras versões. Fala, pois, mais a favor de uma materialização dos dois emissários do povo hebreu. É como se tanto Moisés como Elias tivessem materializado, porque foi de uma forma tão visível, tão racional, como os 3 espíritos que visitam Abraão no deserto, que ele mandou matar um cervo, um animal, mandou preparar comida para eles. Foi da mesma forma que apareceu Moisés e Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem cobriu, e aí vem um outro fenômeno, pneumatofonia, voz direta, que dizia: este é o meu filho bem amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Ora, Jesus tranquilizou, porque o que estava acontecendo ali não era nada demais. Era um fenômeno muito natural que pode acontecer com qualquer ser humano que tem essa faculdade mediúnica, que faz parte do homem. Agora, o tipo, a luz, é que vai variar de espírito para espírito, de pessoa para pessoa, porque aqui trata-se de Jesus e 2 dos seus grandes enviados, ou apóstolos, Moisés e Elias. E descendo do monte, Jesus ordenou:
a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mateus 17, 5-9. E aí, mais um efeito físico acontece no alto do monte, onde se encontravam reunidos Jesus, 3 apóstolos e os Espíritos. A voz direta, como eu acabei de falar, vindo do interior da nuvem. Tamanha, ou melhor, também materializada, a voz que ouviram era um hino de glória que os espíritos superiores entoavam em louvor do Mestre. Isso é extraído do livro chamado O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que ele deve conhecer. Conhece ele? Sim, conheço, sim. É É um grande... um clássico. É, Evangelho dos Humildes, uma grande obra. Ainda a transfiguração, os pais da igreja aqui, diga-se Agostinho, Irineu, Agostinho, Irineu, Orígenes, Pantaeno e tantos outros, né? Epifânio, como está aqui, Jerônimo, grande tradutor, Eusébio, que eles falam que a transfiguração ocorreu no Monte Tabor, incluindo também Cirilo de Jerusalém, no ano 348. Eusébio não tinha certeza, se ele tinha dúvida se foi no Tabor ou no Monte Hermon. E eu hoje não tenho dúvida que foi no Tabor por uma coisa muito simples. O Monte Hermon fica bem no norte, é um monte muito alto, muito distante. E tem um detalhe, a cadeia do Hermon, segundo a própria narrativa, diz Mateus, 6 dias depois, Jesus tomou peito água. 6 dias depois de quê? De ter descido de Cesareia de Filipe, onde ele perguntou quem diz os homens que eu sou. Então, esses 6 dias depois denota que ele não estava mais no Monte Hermon, na região norte, extremo norte da Galiléia, onde ficava Cesareia de Filipe, onde ele também fez aquela famosa pergunta sobre reencarnação e responderam, disse que tu és Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Então, eu não tenho dúvida que geograficamente não foi o Hermon, que é um monte muito alto, onde ficava o antigo templo do deus Tupã, o do deus Ban, o Pan, né? Que como o árabe invadiu ali, não sabia dizer, o árabe não pronuncia P, eles falam primo e não primos. Então, eles transformaram o lugar em o nome de Bânias, que é a nascente do Rio Jordão. Então, eu não tenho dúvida que foi o Tabor. Isso aí é uma questão pessoal. Terminado o episódio, as lições espirituais apreendidas, Jesus e os dedicados discípulos retomam as atividades cotidianas. Porém, o mestre faz a advertência. A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Agora vem o detalhe. Jesus pediu que guardasse aquela revelação, aquele acontecimento, por causa da incompreensão dos homens da época, os quais ainda não estavam preparados para compreender tudo quanto ele dizia ou ensinava. Era preciso que o tempo lhe fosse aumentando o cabedal de conhecimentos espirituais a fim de aprenderem o significado das palavras e dos atos do Cristo. Caso os discípulos espalhassem certas particularidades que o mestre lhe mostrava, surgiriam dúvida, confusão e até descrédito da sua missão. Jesus tinha zelo com relação a isso. Por isso que ele disse lá em João que ele não disse tudo. Né? Como o próprio Kardec fala, no capítulo 34, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos não disseram tudo, não é porque a doutrina possua esoterismo ou segredos revelados a uma classe e outras não, mas porque cada coisa tem que vir a seu tempo, à medida que estejamos preparados para receber determinados conceitos novos. Por isso que Jesus recomendou prudência com relação àquilo. Mas, às vezes, geralmente, quando Jesus pedia para alguém não fazer alguma coisa, aí era que as pessoas faziam, né? Dizem até que o seu evangelho foi disseminado por isso. Porque quando ele fazia um milagre, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha lives, não tinha nada. Mas disse que ele chamava uma mulher e dizia, olhe, não conte a ninguém o que você ouviu, o que você viu.
E meia hora depois, toda a Galiléia, toda a Judéia sabia de tudo. Nada pessoal com as meninas, mas tem sua razão de ser. Jesus sabia o que estava fazendo. Eu que não sei o que estou dizendo, mas ele sabia. Né? Então, o Rigonati também faz essa colocação, faz essa para a gente, com relação a essa recomendação do Cristo. Né? E aqui você tem, hoje, a Igreja da Transfiguração no Tabor, um projeto de Antônio Barluzzi, um italiano, que você vê simbolicamente a igreja tem 3 torres, representando 3 tendas, Jesus a principal, Moisés e Elias as outras 2. Então, ele representou muito bem. E aí, né, Odilene, que a gente sempre escutava isso. E aqui você vê no interior da igreja a própria transfiguração representada, Jesus, Moisés, com os 10 mandamentos, e Elias, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouquinho sobre ele. E os 3 discípulos aqui, Pedro, Tiago e João, extasiados. João aparece aqui com a auréolazinha, porque João, eu digo para vocês, para mim foi o maior médio do Cristo, continua sendo até hoje. O evangelho dele é um evangelho puramente mediúnico. Só João representou espiritualmente e traz o verdadeiro significado da missão de Jesus entre nós e a sua origem espiritual junto de Deus no mundo da vida, onde, segundo os profundos estudiosos, falam que quando naquele momento que Jesus estava com Deus antes da criação dos céus e da terra, que a luz deles era uma luz que ninguém sabia quem era Jesus nem quem era Deus. Por isso que Jesus dizia que eu e o Pai somos um. Ninguém poderia diferenciar. Aqui vocês estão vendo de uma forma mais completa as 3 torres, a entrada da igreja. Aqui fica a capela de Moisés, aqui é de Elias. E aqui no interior, no teto dessa igreja, ela é toda revestida de mármore Carrara. Aquele branco. Que coisa linda. Antigamente, eles tinham uma parte de vidro, que a luz batia e resplandecia no mármore branco e parecia uma transfiguração, que se repetia. Mas, com o tempo, começou a haver a alteração e eles mudaram, trocaram o teto, e hoje não há mais essa representação. Mas, antigamente, você entrava ali e parecia que você reassistia à transfiguração do Cristo. A gente sempre se reúne aqui desse lado direito da igreja, porque tem uma área aqui onde a gente faz as nossas orações, onde a gente se reúne com o grupo, e aqui do lado esquerdo, onde você vê é como se fosse um mirante, onde você vê toda a planície de Esdrelon, aliás, as montanhas de Endor, como eu mostrei a vocês. Então, é um lugar que realmente nos faz muito felizes, porque nos traz o Cristo para bem mais próximo. Essa é a representação de Moisés na sua capela, com as tábuas da lei na mão, o Monte Sinai bem aqui atrás, porque ali na região da cadeia do Sinai tem 3 grandes montes. Santa Catarina, que é o primeiro, onde estão os grandes pergaminhos originais, nós estivemos lá agora em novembro, coincidência. Tu estava, Odilene? Acho que não. E depois tem o Monte Horebe e, por último, o Monte Sinai, que está aqui representado na Capela de Moisés. O altar onde fica, ele fica em cima. E aqui é Elias. Não, aqui ainda é Moisés. Esse aqui é o Elias, representado no Tabor. Aqui você vê representando o Monte Carmelo e aquele bezerro que ele colocou, orando, e com ele desafiou o sacerdote de Baal, trazendo aqui a representação do fogo que veio e queimou toda a história que vocês já sabem na defesa que ele fez do monoteísmo. Aqui está uma visão mais propícia da Elias orando, e a gente está lá no capítulo 17 do livro dos Reis, a história desse grande médio, grande defensor, fez ressurreições, defendeu o monoteísmo, foi um dos grandes apóstolos do Cristo em missão espiritual. Então, estão apresentados aí os 3 elementos. Aqui é o nosso grupo, na base, na entrada do Sinai. Isso aqui foi em 2009, já vai para 11 anos. Foi a primeira turma, que eu fui a primeira vez, fui só. Aqui
Tem gente de Pernambuco, esse aqui é um amigo do Recife, esse aqui, por acaso, sou eu. E, e tem outras Muito pessoas, bem. não é? Testemunhando e tendo a felicidade através das nossas amigas Márcia e Wanda. Eu não sei se elas estão conosco, eu não estou vendo, mas devem estar, que elas sempre nos Estou acompanham. aqui, estou aqui. Seja bem-vinda, minha irmã, obrigado. E aqui você vê aí um grande corredor, onde a gente entra, e lá nos fundos Sim. está a igreja. Quem Ah, cuida dela entendi. são os franciscanos. Ali onde eu mostrei a fotografia é aqui, nessa área de cá. E aí a gente vai a pé até a igreja, por esse caminho, por essa entrada maravilhosa. Tudo isso é a parte da... Parece ser pequeno, mas é bem grande lá em cima, a estrutura do Monte Tabor. E aqui é a entrada da igreja, já mais próximo. E aqui é o local onde a gente se reúne com o grupo para fazer as nossas reflexões. E aqui você observa que tem flores, dependendo da época, né? Porque eu já fui em todas as épocas. A gente pode curtir. Às vezes está mais frio, a gente não pode ficar assim, em campo aberto. Agora, em novembro, estava muito frio. A gente foi para uma capela mais fechada, porque o nosso grupo já tem um certo privilégio lá. A gente já consegue coisas que ninguém consegue, graças a Deus. É o prestígio das nossas irmãs Márcia e Wanda. Aqui o Tabor, né? E quando desce do monte, agora vamos ver, para a gente ver se a gente fecha a nosso raciocínio. Descendo do monte, Jesus recomenda que ninguém contasse aquilo, né? E mais os discípulos perguntaram: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Olha que coisa interessante. Respondeu Jesus: certamente Elias terá de vir primeiro para restaurar tudo. Ora, eu digo a vocês, eu estudo o Evangelho há umas semanas, vamos dizer assim, porque eu comecei em 64, lá vão 56 anos de estudo, de exegese ou de interpretação de todos os livros. Mas nenhum exegeta, nenhum teólogo, nenhum pesquisador que eu conheço explica porque é que Jesus disse que certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Ora, se Elias teria de vir para restaurar tudo, é porque Elias não cumpriu a sua missão completa. Nem como Elias, nem como João. Eu vos digo que Elias há de vir. Aliás, já veio, mas não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Ora, Elias, se já veio, e se já fizeram com ele tudo o que quiseram, e também farão comigo, falando de Jesus dele mesmo, os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista, que tinha sido degolado nessa época. Já tinha sido cortado a cabeça lá no deserto da Judéia, lá no Herodion, lá perto de Jericó. E aí, a minha pergunta é, por que Jesus disse que Elias terá de vir para restaurar tudo? Guardemos essa frase, que eu acho importante para a nossa reflexão. A presença dos profetas Moisés e Elias, para muitos, Orígenes foi o primeiro a comentar que representava a lei e os profetas, fazendo referência à Torá, como a primeira revelação. Martinho Lutero deu mais ou menos a mesma opinião, mas que representa os 613 mandamentos, que são, na verdade, os profetas. Né? Os Neviim em hebraico são profetas. E a Torá não tem só 10 mandamentos, mas tem 613. 365 negativos e 248 positivos. Para cada dia do ano, um não farás. Há uma recomendação não se deve fazer. E diz os rabinos que para você cumprir todo esse mandamento, você não consegue fazer numa só existência. Daí o judeu também aceita e entende a reencarnação. Com Jesus, representa a lei e os profetas. Essa é a ideia de Martinho Lutero e de Orígenes, que era discípulo de São Clemente, lá de Alexandria, no Egito. A reencarnação, esse belo dogma
eterniza a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar conta do seu mandato terminado compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanha no ar o pensamento de seus antecessores, já inicia a luta, amadurecido pela experiência, para mais avançar, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixa e se põe a adorá-lo. Ora, olha, por que razão dizem os escribas que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus. Certamente ele virá, terá de vir para restaurar tudo. Ora, eu grifei isso aqui, porque a gente tem que fechar esse nosso raciocínio, como eu vejo esses três personagens no Monte Tabor. Moisés, com a primeira revelação, Jesus com a segunda e Elias com a terceira. Porque quando Jesus fala, lá no cenáculo, no João 14, na sua despedida, ele disse que ele tinha muita coisa a dizer para os seus discípulos, mas eles não estavam preparados. Mas quando viesse o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, que ele tinha dito que iria preparar o caminho, iria enviar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu. Ele não podia estar falando dele, porque será que o mundo não conhece Jesus? Ele disse que enviaria um outro para relembrar o que ele disse e ensinar coisas novas. Não podia ser ele mesmo para relembrar o que ele já tinha dito. Então, eu vejo claramente, aí a minha respeito, todas as opiniões em contrário ou não concordantes, mas eu vejo o Tabor como uma grande mensagem do Cristo, resumindo todo o seu projeto no planeta Terra. Eu enviei Moisés, eu vim e vou enviar você, Elias, porque você terá de vir para restaurar tudo. Lembre-se que João Batista também não realizou o seu projeto, porque ele falou demais e foi degolado antes do tempo. Então, ou João Batista ou Elias, na minha concepção, representa o Espírito da Verdade, enviado pelo Cristo, que é o grande projetor de tudo isso, é o grande coordenador, é o maior ser, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, dizendo que ele foi o maior espírito que já pisou esse planeta, foi e é. Continua sendo o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso libertador, o nosso consolador, que continuará, como ele disse, conosco até a consumação dos séculos. Então, nós temos Jesus, Moisés e Elias, as três revelações juntas. Então, eu tenho muito carinho por esse Monte Tabor, porque eu acho que ali é o poço da luz que nós cristãos, espíritas, não espírita, ateu, quem estiver ali, está no ponto convergente das revelações que Jesus trouxe ao planeta. Não, a gente vai encontrar isso do ponto de vista acadêmico, muita gente dizendo, o muçulmano disse que o Consolador prometido foi Maomé. O católico e o protestante disse que foi o Espírito Santo. E eu entendo que o Consolador prometido foi a doutrina, tendo por enviado do Cristo para restaurar todas as coisas, o Elias, que vem como Espírito da Verdade, para fechar toda essa questão conosco. Que ele possa realmente continuar nos iluminando, nos assistindo, agradecido que somos pela essa oportunidade de poder trazer essas reflexões para vocês, com muita simplicidade, vamos dizer assim, com o coração aberto para ouvir e para dizer para vocês, Jesus é tão bom que preparou 3 remédios indispensáveis em nossa vida. Como diz o Espírito israelita, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Muito obrigado, Doeli, pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, eu estarei aqui à disposição. Muita paz para todos. Obrigado àqueles irmãos da RW que estão conosco, nos acompanhando e sempre nos prestigiando. Odilene, eu só não vejo o Hilda. O general, o esposo dela, não aparece muito, mas ela está sempre conosco. Professor, a gente agradece muito, viu, a sua participação. E você trouxe um dado para mim novo, aliás, muita coisa nova eu aprendi, mas um dado muito interessante,
que é a questão da administração desse templo, que é pelos franciscanos, ou seja, um dos poucos templos católicos que não são dos ortodoxos, né? Que a grande maioria lá, principalmente em Jerusalém, não são administradas pelos católicos romanos, não é isso, professor? Exato. E os que são não têm praticamente nenhum poder. Agora, engraçado, você falando aí, Hélio, eu estou me lembrando, a região de Encarém, onde é uma região, vamos dizer assim, de muita importância, porque é onde nasceu João Batista, viveu Isabel e Zacarias, também é administrado pelos franciscanos. A igreja de Cafarnaum também é administrada pelos franciscanos. Francisco de Assis, durante a invasão otomana, ele foi a Jerusalém pregar a paz no meio de um transtorno daquele e deixou uma herança maravilhosa, a chamada custódia da Terra Santa, que a gente encontra lá, sempre nesses locais importantíssimos da vida de Jesus, tem, vamos dizer assim, o dedo espiritual do Francisco de Assis. Você colocou aí realmente muito bem essa sua observação. Muito obrigado. Então, realmente, é para nós muito gratificante ouvi-lo, revê-lo novamente, viu, professor querido? Pela essa aula magnífica para nós, para todos nós, que nos lembra da bondade de Jesus para conosco, da sua grandiosidade espiritual e dos seus exemplos, né? O momento ali foi de muita importância. Agora, se você puder ficar, nós vamos fazer uma visualização terapêutica, porque nesse Fico, momento sim. precisa muito do médico Jesus. Todos nós precisamos do socorro de Deus nessa hora, dessa pandemia. Então, eu convido a todos para fecharmos os olhos, vamos imaginar entrando